Hey guys, good morning. Every Tuesday I am here in my mom's house, so the video was paused due to Wi-Fi problems. Today we're going to talk about, in Portuguese, the difference of private schools, aulas particulares, né? Escolas privadas, and private schools and private teachers, professores particulares. Então, qual que é a diferença, teacher? Primeiro vamos entender a verdade, né? O que eu vou falar para vocês aqui não é opinião, são fatos. O que uma escola franqueada faz? Primeiro, ela tem uma metodologia. Então, a escola franqueada, ou a escola que abre portas sem ter franquia, enfim, uma escola. Ela tem uma metodologia, ela acredita que ouvindo o aluno vai conseguir falar. Então, ela faz um livro de audição e laboratório. A outra escola acredita que escrevendo o aluno vai conseguir falar. Eu já fiz parte de muitas franquias assim, quando eu era aluna. Então eu escrevia do, did, does lá e acabava falando de tanto que eu escrevi o verbo to be. Tem escolas que acreditam que vai falar repetindo. Então são metodologias de repetição. Tem até uma que briga com a outra, falando que parece papagaio, mas funciona. Porém, não todas as aulas, toda a aula repetição durante 5, 6 anos, né, gente? Então, ocorre que a escola, para estar de portas abertas, ela tem uma metodologia. E essa metodologia funciona com 80% dos alunos. 20% não vai gostar dessa metodologia. Por exemplo, se eu sou visual, eu preciso ter uma metodologia com imagens, figuras, situações reais. Se eu sou auditivo, eu vou gostar dessa metodologia de ouvir. Se eu sou uma pessoa que preciso repetir para poder memorizar segurança, então é aquela aula de repeteco. A teacher fala, I like bananas. E os 10 alunos na sala falam, I like bananas em uníssono. Então, uma metodologia é diferente da outra. Tem escolas franqueadas que não têm metodologia. Então, eles compram um livro da Oxford ou da Cambridge, que são grandes editoras, Macmillan, né? São editoras boas. Pela editora mesmo, eles trocam a capa com o aval da editora. Então, lá eu coloco o nome da escola naquela capa daquele livro. E aquele livro passa a ser, então, o condutor da metodologia. Com a metodologia, então, acertada, eles contratam professores, certo? Isso é escola, nós estamos falando de escola de inglês. Qual a diferença de escola de inglês e professor particular? A escola de inglês, ela vai pagar barato para o professor. Pelo Sindicato dos Professores, o piso de um professor é R$16,90. Com diploma, R$18,90. Com pós-graduação, R$19,20. E essa hora-aula vai aumentando de 10% a 12% por ano. É um piso muito baixo salarial e realmente desenvolve uma qualidade baixa dos professores. Por quê? Essas franquias trabalham com professores início de carreira, 18, 19 anos, acabaram de voltar de intercâmbios, acabaram de se formar, são estagiários de letras, a maioria não tem curso superior, eles têm que ser registrados como instrutores de inglês, não podem ser registrados como professores, né? E eles conduzem, então, o laboratório, o Learning Center, que toda escola tem um Learning Center, é uma biblioteca, um espaço onde vai fazer as aulas, tirar as dúvidas, fazer as lições. E aí a escola tem que engessar esse professor e ensina. E eles preferem esses novatos, eu me coloco, né, nisso, né? 20 anos atrás eu iniciei em franquias assim, ganhando pouco e dando a metodologia que a escola ensina. Então, esse professor, ele não conhece nada de metodologia e ele vai passar a vestir a camisa da escola. Então, ele acha que repetição é super importante para o desenvolvimento daquela língua, certo? Então, ele acredita, ele segue essa metodologia e ele é engessado pela escola, dá apenas 2 páginas por aula, só pode dar 2 verbos por aula, não pode ensinar presente, passado, futuro junto, igual a gente faz aqui, não pode, proibido em todas as escolas, em todos os livros didáticos e paradidáticos. Então, eu tô ensinando vocês a se vacinarem em relação às escolas de inglês. Porque eu não tô falando mal das escolas de inglês. Se você pegar do 0 aos 5, 6 anos que a escola de inglês manda você fazer, você sai falando inglês sim. O problema é a sua disciplina em ir lá durante 6 anos, 2 vezes por semana, e encarar aquele professor que roteia de 6 em 6 meses. Então, nunca é o mesmo professor. Eles falam que é pra não acostumar o acento com a língua, né? Não acostumar com aquela pronúncia daquele professor. Mas, na verdade, é que o professor não fica nas escolas de inglês. Eles rodam de escola
escolas em escolas. A rotatividade de professores dentro das escolas de inglês é muito grande, porque o salário é muito pouco. Muito bem, então com um pouco de experiência, esse professor que iniciou as aulas com 18, 19 anos, ele vai adquirindo aí 22, 23, ele não tá aguentando mais o mercado porque ele ganha pouco, então ele adquire um pouco de noção do que é metodologia. Ele não aprendeu na faculdade isso, ele aprendeu nas escolas que ele trabalhou a ter um pouco de metodologia. Então ele vai para o mercado dando aulas particulares, se ele não tiver diploma, uma média de 30 a 50, 60 reais a hora, com diploma acima de 100 reais a hora, e obviamente vai ganhar mais, só que ele tem que ir até a empresa, tem que ir até você. E o que ele vai utilizar com você? Xerox de partes gramaticais. Ele vai trabalhar situações reais que ele conviveu dentro da escola, com a metodologia da escola. Muitos professores copiam direitos autorais e acabam tirando xerox de livros que não podem ser mimeografados, que a gente falava naquela época, né, xerocados. Infelizmente tem muito disso, professores que copiam metodologia de franquias, isso é proibido, isso é crime, isso é, nossa gente, não pode, né? Então, direitos autorais é uma coisa aí que as franquias estão sempre atrás desses ex-professores que estão aí no mercado dando aulas baseado com o que elas ensinaram esses professores a trabalhar, que foi a metodologia delas. Então, cada franquia tem a sua metodologia. O sonho seriam todas as escolas juntas. Por quê? Um dia você teria aula da parte teórica. No outro dia, você teria aula de audição. No outro dia, você teria uma aula só de repetição. No outro dia, você teria uma aula de vocabulário. Aí, troca uma teacher nova com um vocabulário novo, uma pronúncia nova. Vai te ensinar. Aquela teacher é boa em gramática, estrutura, para te dar segurança. Ela fica com isso. O outro professor é bom com vocabulário. Então, a gente mistura as metodologias, que é só uma, toda aula, 2 vezes por semana, durante 5 anos, você não aguenta. Ninguém em sua consciência aguenta. Quando tá chegando no último ano, ali, no 4º, no 5º ano das escolas, os alunos estão daquele jeito que eles já sabem como vai ser a aula, né? Você já vai pra escola sabendo como que vai ser a aula, como que vai começar. Então, as escolas têm esse problema. Aí você fala, não, meu professor tem acima de 30 anos. Um professor que tem acima de 30 anos, com 10 anos de casa, em alguma escola, é só se a escola for dele, tá? Porque se ele for funcionário, ele não fica mais. Ele vai para o mercado como professor particular. Ah, mas ele consegue alunos particulares? Tem aos montes, vocês colocam aí Google, né? E vai ver um monte de professor. O problema é agora, vou pro professor, tá? O problema é qual é o diploma do meu professor. Super importante perguntar isso pro seu professor particular. Se você já saiu da escola e está num professor particular, parabéns, que já é um nível hard. Porque o professor particular, ele não está engessado. Ele pode dar mais matéria, ele não precisa ficar só em 2 páginas. Se você entender 10, 20 verbos por aula, ele pode te dar 10, 20 verbos por aula. Ele pode acionar presente, passado e futuro, se ele tiver uma metodologia dele. Agora, a maioria vai copiar de uma escola de inglês, talvez te dê com mais velocidade. Bem, tem a professor que vai copiar a metodologia e vai ficar na mesma velocidade da escola franqueada, que é 2 verbos por aula. Tem professor que não sabe nada, vai pro mercado, começa a tirar xerox de gramática e manda para sua aula. E você tá achando must porque você tá com um professor particular. A pergunta é, quantos diplomas tem o seu professor? Você tem que perguntar isso para ele. É engraçado que quando você vai fazer uma cirurgia com um médico, você não vai dar uma escarafunchada nele no Google para saber, né? Quantos diplomas ele tem, no que ele é formado, qual a especialização dele, onde ele se formou, com quem que ele já operou. E por que você vai entregar de 1 a 2 anos do seu inglês para um professor particular, só porque ele faz você dar risada? Você tem que saber no que ele é formado. É formado em letras? É formado em pedagogia? Sabe tirar com a mão a matéria de dentro de você? Sabe tirar o inglês com a mão como se fosse uma mãe? Ele te ensina com segurança, ele te ensina conversação, porque o professor normalmente ensina a responder, não ensina a perguntar. Ele limita essa parte da matéria, não é nem porque é maldade dele, né? Na metodologia da escola é por maldade, mas o professor não é porque ele não sabe mesmo. Ele não aprendeu mnemotécnica, metodologia. Ele não tem um curso de PNL, de como acionar o seu cérebro para poder guardar a informação. Ele não é formado em nada ainda, ele faz jornalismo, é biólogo, fala inglês e está ensinando o verbo to be. Aí vocês vão me desculpar, né, gente? O barato vai sair caro. Ah, mas é um professor barato, só 50 reais a hora a aula. O que eu ouço é o seguinte, pessoas que estão fazendo inglês, mas não sabem onde vai chegar. Então você pergunta pro seu professor assim, quando que eu vou poder tirar um exame internacional? Daqui quanto tempo que você me libera para tirar um exame internacional e passar? Ou seja, daqui quanto tempo você vai me dar um certificado de
de diploma. Daqui quanto tempo que eu vou aprender? Então, porque se você perguntar quanto tempo leva para aprender, ele vai falar depende. Os professores falam assim, né? Depende. Depende se você vai fazer, é um aluno que vai fazer lição, que vai ser presente, que não vai faltar. Então você fala para ele, ó, se eu for presente, não faltar e fizer todas as lições, der o meu melhor. Em quanto tempo você vai me passar toda a informação? Porque tem um limite. A informação é presente, passado, futuro, né? ING, verbo to be, os present perfects da vida, present, past, future, vocabulary, situações reais, verbos modais, acabou. É isso, mais vocabulário, construção de frases, perguntas e respostas, simulações, né? Aí você vai perguntar para ele em quanto tempo que eu vou conseguir fazer isso. Se ele falar depende, depende do tempo que você demorou para falar português, né? Isso eu falo para os meus alunos. Se você demorou 1 ano para falar português, frases feitas é o tempo que você vai demorar para falar inglês. Agora tem aluno meu que começou a falar frases feitas com 3 anos. A Maju tem 2 e faz frases feitas. Então, esse é o tempo que ela vai demorar para falar uma língua. Não é Gugu Dadá que é água mamãe. Não, é eu quero água mamãe, por favor. Isso é um começo, meio e fim de frase. E aí, ocorre muito isso de meninos demorarem de 3 a 4 anos. Porque são mais lerdos, mais preguiçosos para falar, né? Então, é o tempo que você vai demorar para falar uma segunda língua, é o tempo que seu cérebro aciona para chegar na fluência. Porém, a matéria, todo o conteúdo, ele pode ser dado de 6 meses a 1 ano. Você não vai precisar ficar lá falando com a professora durante 4 anos. Ninguém aguenta ficar com uma professora particular mais do que 4 anos. 2 anos, eu acho que é o enough, suficiente. Ocorre que ninguém fica. Por que ninguém fica com professor particular mais do que 2 anos? A não ser que você seja um ET, um robô. E se você tá mais de 2 anos com professor particular, você já deveria ter terminado, né? Então, por que alguém não fica? Porque demora para chegar, atrasa, falta, não tem disciplina. Ah, esqueci. Ah, hoje não vai dar. Ah, amanhã a gente combina. Faz a sub depois. Vai levando com a barriga, não tem a constância, fica 15 dias sem ter aula. O professor vira melhor amigo, começa a conversar da vida, começa a perguntar da sua vida. Quando vê, já passou a aula. Nem em inglês vocês conversam, pelo menos se falasse da vida em inglês, né? Nem isso, não faz nem terapia em inglês. Então, aí é um problema já que vira amizade com o professor. Então, ninguém consegue ficar mais do que 2 anos com o professor particular. Ah, mas ele vai na minha empresa. Bom, se o seu professor vai na sua empresa e já fica lá dando aula para outras pessoas, em outros andares, tudo bem. Agora, um professor de gabarito, se retirar da casa dele para ir por 1 hora até a empresa e voltar para dar uma aula, eu não acredito que o professor de gabarito ele tem agenda lotada. Então, isso também é de se observar. Por que esse professor tem tantas janelas? Porque professor bom, ó, tem fila de espera para fazer aula com professor bom. Então, aí tem essa questão também. O que é um professor bom? Primeiro, é um cara diplomado. Ah, mas o meu não estudou, mas ele fala inglês, ele sabe ensinar. Com qual a metodologia? Professor, qual a metodologia que o senhor usa? São perguntas que você tem que fazer antes de pagar uma mensalidade. E aquele cara que custa 30 a 50 reais a hora pode começar a desconfiar, ele não tem diploma. O cara que tem diploma, ele vai cobrar acima de 100 reais a hora a aula. Bom, então qual é o investimento? Em escolas Baratex, que o professor tem 18 aninhos, é de 200 a 400 reais por mês. Depois, dos professores particulares, se ele for 100 a hora, é de 400 a 800 por mês. Se ele for 100 a hora. Eu não acredito em professor Baratex aí de 50 reais a hora, se não tiver um bom respaldo no sentido de diplomas e metodologia. Tem que perguntar. O barato sai caro, hein? Bom, aí você vai gastar então uma média disso, vezes 1 ano. Coloca aí entre 5 e 10 mil reais. Vezes 2 anos. Tem escola que é 4 anos, 5 anos. Gente, vocês estão deixando um carro popular dentro de uma escola ou com um professor particular nessas horas aulas. Então, tem que estar assim, super. Depois de uma aula, o que eu aprendi? Exatamente o que eu aprendi. E o que eu posso fazer com isso que eu aprendi? Que tipo de frases que eu posso fazer? Porque se terminou 1 hora a aula que você pagou por isso, de 30 a 100, 150 reais a hora, e você sai da aula falando, eu conversei com o meu professor, isso é aula que você senta para conversar? Isso não é aula de conversação. Conversação, a gente trabalha o ponto fixo do que o aluno tem que falar. E eu tô metendo pau, não tô falando metendo pau, mas tô falando uma verdade. Quem já fez aula particular pode falar aí, gente.
né? Quem já fez aula particular e quem já fez aula em escola, teve já essa experiência. E aí você vai pulando de galho em galho. Você tem uma fase que você fica nas escolas, né? Pulando de galho em galho, tentando resolver a nova metodologia. Você acha que agora aquela vai funcionar, aí você vai desde o básico de novo. Não, agora essa vai funcionar, eu vou desde o básico de novo. E não rola. Aí você começa a procurar os professores particulares, né? Você conversa com algum professor particular e fala, não, agora eu vou fazer com esse cara que a minha amiga tá fazendo. Eu vou fazer com esse cara que o meu amigo tá fazendo e tá falando. Ótimo. Então, pergunta no zap do professor antes de contratar, né? Qual o seu diploma, no que você é formado. Desculpe, mas hoje em dia, né? Tem que perguntar. Ué, você não pergunta do médico? Então, eu gostaria de saber qual a sua metodologia e quanto tempo eu vou poder tirar o TOEIC, por exemplo, que é um exame internacional. Em quanto tempo que eu vou poder tirar um exame internacional? Não adianta falar em quanto tempo eu vou ser avançado, porque o avançado desse professor não é o avançado do outro professor, não é o avançado da outra escola. Então, nós temos um problema que se chama Brasil e as pessoas enrolam você, ok? Aqui, professores online. Vai fazer aula com essa professora online, que ela é boazinha, tá maravilhoso. Ela te ensina todo dia uma dica. Como se fala isso em inglês? Eu fico perguntando para os meus alunos, onde você vai chegar com um caderno cheio de expressões, como que se fala isso em inglês? Dá para falar, gente, com expressões e vocabulário? Isso, dica, não vai fazer você falar inglês. Então, Graziela, você só meteu o pau e deu o problema. Qual é a solução? A solução é você procurar uma metodologia de começo, meio e fim rápida. Que não seja vendedores de livros. Porque o cara rápido que vai falar, vem em 18 meses eu faço você falar. Vai fazer você comprar 18 livros e 18 CDs. E esse pack aí custa 3, 5 pau. O que é isso? Eu não posso comprar um livro por vez? Por que eu não posso comprar um livro por vez, então? Quando eu estiver no básico, eu compro o básico, quando eu estiver no intermediário. Porque eles são vendedores de livros. Eles não vendem curso. Curso é acoplado. Eles querem vender produto, para você não poder cancelar o contrato. Para você ser amarrado juridicamente num contrato de material, de fidelidade, não de serviço. Porque o serviço, a hora que você não quer mais, você para de pagar e boa. A hora que você não quer mais, você para de pagar e vai embora da escola. E aí a escola não tem como acionar, sujar seu nome, porque você não está fazendo serviço. Agora, quando é produto, quando você assina que vai comprar o básico, intermediário e avançado dos caras, amarrou porque virou produto. O livro é produto, não é mais serviço. Então é um jeito de te fidelizar com multa, né? Para você não sair de lá, enfim. De uma forma é boa, porque você acaba não saindo, acaba terminando a escola. Mas você consegue. O problema das escolas, e a gente já falou muito disso quando eu dava aula nessas escolas, era vocês não fidelizam, o aluno não sai satisfeito, porque o curso termina, se é que ele consegue terminar. Ele não tem disciplina de ir todos os dias, pegar o carro, pegar o ônibus, fazer um lanche, né, gastar no transporte, o tempo para ir, o tempo para voltar, sentar. Às vezes ele não gosta do professor, ele gosta da marca da escola, mas não gosta do professor. Normalmente o professor depois começa a fazer muito... nas coxas, né? Chega atrasado, não quer mais quando é particular, aí você troca de professor de novo. Aquele professor quer te pegar sem vícios, então ele vai começar com você do zero de novo. Então esse troca-troca é que vai fazendo você se desestimular. E a maioria dos brasileiros não é que não falam inglês, eles já tentaram e não conseguiram, porque tentaram em metodologias erradas ou professores errados. A solução, gente, não está em mim. Em momento algum. Porque o que eu dou aqui para vocês de 5 a 10 minutos nas dicas é uma fórmula estrutural para você falar algumas coisas e entender algumas pronúncias. Eu não dou muito vocabulário, pode perceber. Essa semana a gente vai falar sobre vegetables, aí eu dou todos os vegetais. Mas eu não dou como se fala isso em inglês. Não, porque isso aí são expressões para quem já é avançado. Quem já é avançado pega aquela expressão e aumenta o seu vocabulário, o teor para falar. Aqui o que vocês têm que aprender é a estrutura, a mnemotécnica de como trabalhar situações reais. Simulação de conversação, simulação de entrevista, simulação de velocidade, eu conto quantas palavras por minuto. Então, se você falar, não, teacher, eu vou fazer aula com você. Eu não dou aula particular, eu tive fases da minha vida. Já dei aula presencial em escolas de franquia no começo da minha carreira, dei em todas. Aí eu abri a minha escola física, atendia só num bairro de São Paulo, que era Aclimação. Depois eu fui fazer a parte presencial, eu ia até o aluno nas empresas. É a fase que eu falava que a gente era manicure, né? O aluno falava, não quero, cancelava a aula, dane-se meus diplomas.
É zero pro respeito aos diplomas do professor. E aí eu saí dessa fase e coloquei tudo que eu tinha em 20 anos de carreira dentro de uma plataforma, que no momento não adianta eu falar dela, porque ela está lotada. Então não adianta eu falar, gente, vamos lá estudar na minha plataforma. Porque além de ser um preço ridículo, de irrisório mesmo, muito, muito mais barato que metade do preço de muitas escolas de inglês, eu não tenho vaga agora, talvez por ser barato. A minha missão é fazer o Brasil falar inglês. Então o que você tem que fazer? Todas as quartas-feiras, basicão. Se você não viu ainda, você vai lá, Basicão 1, Basicão 2, Basicão 3, que já tá gravado no YouTube. Ali são 3 aulas de 33 minutos que vão te dar a base. Eu tô ensinando no Basicão a base piramidal. É a base teórica para você ter a estrutura de falar com segurança. Que não adianta falar, vamos falar o verbo to be. Você sabe, mas não sabe pôr em prática. Então tem que trabalhar essa parte estrutural. E essa metodologia, ela já está registrada há 20 anos, ela tem direitos autorais. Ela já é registrada desde 2001, quando eu cheguei no Brasil. Porque é a mesma metodologia que eu usei para eu falar inglês, como aluna. E aí eu me formei como professora, tenho certificação, tenho pós-graduação, tenho especialização em metodologia e eu consigo alcançar esses canais em vocês. E a princípio, gente, é gratuito. É gratuito porque eu quero atender o Brasil todo. Ninguém acredita, entendeu? Eu não preciso de dinheiro, graças a Deus. Eu já cheguei numa fase da minha vida que eu trabalhei muito para ter dinheiro. Eu já fui dessa fase. Agora eu estou na fase de ajudar pessoas. Então, se você é uma pessoa que quer disciplina para poder aprender, você quer chegar lá, eu tô te dando o mapa, tô te dando a rota, tô te dando a fórmula. Tem que ser com metodologia, eu não sou melhor do que ninguém, tá? Existem situações reais do dia a dia em que você vai falar, Graziela, isso eu consigo 1 ou 2 vezes por semana, porque todo dia você não vai conseguir falar, entendeu? E eu vou poder futuramente abrir novas vagas, mas agora eu não sei te dizer quando. Nós não temos datas. Então a gente vai trabalhar com o que tem. O que tem é aula gratuita. Então vamos embora. Dicas, basicão de quarta. Segundas-feiras, se você já tem um nível de inglês, você vai fazer as em inglês, que é o motivacional. Eu falo sobre um tema de motivação, só em inglês, para acostumar o listening, para você acostumar o seu ouvido. Todas são 33 minutos. E aqui de terças e quintas eu falo em português sobre Survival English, que é onde achar disciplina, como estudar, como trabalhar o inglês gratuito, como fazer com essas dicas aí loucas que estão na internet, como pôr isso dentro de um caderno, como colocar isso dentro de você. A gente vai dar dicas de como está o mercado de trabalho, situações de business, como passar numa entrevista. A gente vai trabalhar bastante situações reais, ok? Mais da teoria. E aí, quando abrir vaga, que eu não sei quando vai ser, eu explico para vocês. Agora, o que eu posso pedir para vocês é se cadastrar para Masterclass. As Masterclass são aulas de 1 hora, são aulas mais concisas, mais condensadas, em que eu explico conteúdo mesmo de inglês. Presente, passado, futuro, estrutura modal, como perguntar, como responder, toda a base que você precisa. Normalmente eu ensino 2, 3 níveis em uma aula. 2, 3 níveis de inglês. Essa próxima Masterclass, que vai ser de 8 a 12 de julho, nós vamos ensinar 3 semestres de inglês em 3 aulas. São Triple Masterclass Series, é uma série de 3, é de graça, tá, gente? Só que precisa cadastrar o e-mail no site da Bill para eu poder enviar, porque por aqui não dá para enviar, Instagram não dá para enviar, YouTube não dá para enviar, então é pelo e-mail que vai. A gente grava fechado para uma comunidade que queira aprender inglês, porque eu não posso ficar soltando isso online, porque tem muitos professores que me copiam, tem muitas escolas que querem o meu pescoço, porque eu estou explicando 3, 4 níveis de inglês em horas aulas, entendeu? Ó a Mariazinha aí, minha aluna. É você, Mariazinha, do 8º ano? Acho que não, né? Tô confundida. Então, a situação real, Lucas, good morning. Hi, Fiorella. Então, essa galera, gente, que quer aprender inglês, ela fica numa comunidade comigo, é gratuito, eu só preciso do seu e-mail, pô! Você vai lá, teachergraziela.online e põe, porque daí eu posso mandar. A próxima Masterclass é do dia 8 ou dia 12 de julho. Pra vocês terem noção, a última que a gente fez foi em maio. Eu não dou essa Masterclass todo mês, porque ela é super difícil de ser gravada. Eu tenho que gravar com uma estrutura, tem outros professores junto comigo, a gente corrige suas pronúncias, a gente corrige as frases. Então é todo um processo de trabalho mesmo, tem um custo por trás, eu não cobro nada. Então tudo isso eu preciso de pessoas que não falam inglês. Aí elas entram nessa comunidade, colocam o e-mail lá e eu posso mandar a Triple Masterclass, que dessa vez vai ser triple, da outra vez foi só uma Masterclass, onde eu solucionei dúvidas de presente, passado e futuro e simulei perguntas e respostas com velocidade ping-pong. Agora,
A gente vai fazer Triple Masterclass Series. São 3 semestres em 3 aulas de inglês. Então, se você está interessado, você vai fazer parte dessa comunidade com o seu e-mail. Eu vou mandar para a galera por e-mail. Você vai estar online do dia 8 ao dia 12 comigo. Você vai entender 3 níveis de inglês. E se você gostar, você fica. Se você não gostar, você já vai para uma escola pelo menos com o básico formado. Você já vai saber o básico. Porque entrar numa escola tudo de novo, desde o básico, ninguém merece, né, gente? Pelo menos você entra do intermediário para frente. Porque eu acredito que é o básico que desmotiva. Porque você não sabe falar ainda, não tem a parte de vocabulário, é difícil a memorização, né? A estrutura normalmente você não entende, tem dificuldade na pronúncia porque é diferente do português. Então, tudo isso vai fazer você ficar mais seguro, ter mais velocidade. Aí vem as perguntas. Mas, professora, a escola que eu faço é boa? Eu não vou responder isso. Eu quero que você mesmo se pergunte e pergunte. Qual é a formação do meu professor? Mesmo que esteja dentro da escola. Qual é a formação dele? Posso ver o diploma? Ele é formado no quê? Tá. Qual é a metodologia? A metodologia da escola tem uma metodologia. Normalmente eles dão 1 ou 2 aulas gratuitas para te envolver, para fazer você gostar. Mas vai dar resultado daqui quanto tempo? Ah, aqui são 5 anos, são 6. É muito difícil você ver uma escola falar aqui são 2, 3 anos. 1 ano, então, não existe. Então, com a Graziela e você, eu dou toda a matéria em 6 meses. Tem gente que é mais demoradinho, leva 1 ano. Quem for muito demoradinho, leva 1 ano. Quem for normal, leva 6. Quem for na pegada do ladrão igual eu, de 2 a 3. Mas aí é uma questão do aluno de ter essa vontade de fazer, entendeu, gente? Porque a maioria dos alunos vão começar 1, 2 aulas, não as minhas, porque a minha você pode me levar pra onde você estiver, né? Você tá no banheiro agora, você pode estar pelado, eu não sei. Você tá tendo aula comigo. Então, o que eu tô te contando é o conteúdo de todas as escolas de inglês e de todos os professores. É uma autoridade no assunto que eu tenho de 20 anos. Eu não sou melhor nem pior do que ninguém, mas eu já vi de tudo nessa vida. Eu já vi professor falar morangue pro aluno, que morango era morangue. Eu já vi professor de 20 anos, sem diploma nenhum, dando aula para grupos avançados, que eu falava, mas como você tem coragem? Entendeu? Na metodologia zero. A escola mesmo treina o cara. Porque a escola não vai pagar um professor de 30, 40 anos. Levanta a mão aí quem tem aula com professores de 30, 40 anos dentro de franquias, escolas de inglês. Não tem. Ou é o dono, aí sim, que ele te dá aula, ou é um professor particular que tem essa idade. Aí sim, é professor particular, que é bem mais caro do que escola de inglês. Porque a escola de inglês é em grupo, eles ganham nas cabeças. Eles ganham por cabeça. De 20 a 30, às vezes 10, 20 alunos na sala de aula, quanto mais melhor. E eles pagam 16, 18, máximo 20 reais a hora pro professor. E você paga o quê? Uma mensalidade de 300, se for uma escola muito fraquinha. Que eu falo fraquinha de nível de professor. Se for uma escola que tem um nível de professor melhor, normalmente 500 a 700. Tem escola aqui no centro de São Paulo, a Lumine, que é milão, 1.500 por mês. Só que o professor é top, tem de 30 a 40 anos, pós-graduação, são professores, desculpa falar, fodidos. São professores assim que tiram o inglês de dentro de você com a mão. Só que quanto que é? É 1.500 por mês a escola. E tenta achar um professor desse particular na rua, você não acha? Ele tá lotado. Professor bom, tá lotado. Professor particular bom, está lotado. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou gravando exatamente o que eu dava para os meus alunos particulares a 150 horas, que sempre foi o valor da minha hora, né? Já foi 20, quando eu não tinha diploma, não tinha metodologia, não sabia nada da vida, só sabia o verbo to be, eu cobrava 20 a minha aula. Agora eu cobro 150 particular, mas não tô vendendo isso porque eu não tenho vaga. Eu tô transformando isso em aulas ao vivo para o Brasil todo, gratuitas. Todo o conteúdo que eu passava para os meus alunos, que eles, nossa, eu tô aprendendo rápido, em 1 ano eu despachava o aluno, ninguém fica comigo mais do que 1 ano. Já, gente, essa galera que tá no meu canal vai embora e chegam os novos. Já passaram por aqui mais de 200 mil pessoas. Já tive canal com 200 mil pessoas estudando ao mesmo tempo comigo no YouTube. São aulas que eu tô gordinha. Vou postar algumas de TBT pra vocês na quinta-feira do feriado. É inacreditável. Agora, você falar, eu sou uma avatar, uma ET, porque você tá aprendendo mais comigo, que eu tenho bagagem, horas, eu tenho situações que eu já vi. Aluno tímido não aprendia, aquele aluno mais extrovertido falava, mas falava errado, aquele aluno certinho que escrevia tinha mais resultado com segurança, aquele aluno que eu cobrava palavras por minuto tinha mais velocidade. Então, eu juntei tudo isso. Eu trabalhei com muita repetição, funciona, mas não só isso. Eu trabalhei com mnemotécnica só de explicação, só eu
falando, o aluno ouvindo, não funciona. A maioria das aulas são assim, né? Você põe play, o professor fala e você fica ouvindo. Você tem que praticar, por isso que eu falo, repeat, agora é a sua vez, vai. Isso aí você tem que interagir com a teacher dentro do vídeo. Montar as frases escritas depois para te dar segurança. Não é só a minha metodologia que funciona. Toda metodologia funciona. Ocorre que você precisa estar conectado com a disciplina e aguentar o saco talvez de 5, 6 anos ali dentro. Então hoje nós falamos sobre tipos de escolas, quanto tempo demora para falar, a diferença de professores particulares, e na quinta-feira eu vou voltar falando sobre a diferença agora, que você já entendeu que escola não rola, né? Então agora na quinta-feira eu vou voltar falando sobre a diferença de professor particular normal brasileiro e professor particular nativo. Qual é a diferença, quem ganha a bola do jogo e como é que faz para falar inglês com esses caras pagando menos, ok? Quinta-feira comigo estarei ao vivo de Campos do Jordão no feriado. Vejo vocês, muito obrigado por estarem com a gente, fiquem com Deus, God bless you, Luane e Caroline. Bye, bye!